Eu queria falar um pouco da minha formação muito rapidamente, que eu fiz a FAP nos anos 80, onde não havia aula de pintura, porque a pintura estava morta, e havia um enorme incentivo para que nós fizéssemos imagens reprodutíveis em gravuras de metal, serigrafia, litogravura e offset. E assim, durante os 5 anos, eu pratiquei isso e fui assistente da Regina Silveira, que é uma mestra, assim, da lito e tal. E aí acabou que eu nunca parei de fazer as gravuras e ainda considero que essa ideia da reprodutibilidade, a gente lia aquele texto do Benjamin, que era bem profundo, tão profundo que não dá para falar aqui, mas é uma ideia de que o trabalho não fica só com um dono ou tem só um destino. Ele pode também multiplicar o seu destino, que é a parte que mais me interessa. Então, às vezes eu vejo minhas gravuras no dentista, ou no colecionador, ou nos amigos, e a imagem atinge, é mais barata e ela acaba tendo uma outra qualidade super importante dentro do processo criativo geral, que é a síntese. Você é obrigado a fazer uma imagem que vai funcionar com 4, 5 cores, às vezes 2 cores, e ela tem que ser uma obra de arte e você não pode errar, porque depois que você já gravou a pedra, tal, então ela exige um tipo de concentração que o desenho, a pintura, talvez só a escultura exija uma coisa semelhante, porque na escultura você precisa ter toda a ideia para garantir o objetivo, assim, né? Você tem que estar sequenciado, assim, senão você perde todo o material e tal. Mas, então, esse é o pano de fundo. E aí, além de fazer as litogravuras em geral, às vezes eu faço serigrafia, fiz estilo também, eu comecei a pensar numas gravuras que pudessem ter uma alternação da imagem maior, então gravuras com colagem. Então passei a fazer um recorte e introduzir uns tecidos ou papéis de cores diferentes, de forma que as imagens não se repetissem. Como, na verdade, é o destino de toda gravura ser igual. Mas as gravuras com colagem, elas podem ter essa graça da colagem, que é uma coisa mais inusitada com relação ao material. Por exemplo, essa daqui, aí ela tem os buraquinhos, um tecido, é uma coisa simples, tem 2, 3 cores, e você ganha uma graça com a diferença da textura e uma cor, que no caso eu usei um tecido fluorescente, né? E aí eu vim desenvolvendo essas e ainda depois pude fazer umas gravuras de altíssima qualidade na Inglaterra, e aonde eu quis fazer esse recorte colocando retalhos de voal, que vocês podem ver, e chamava Projeto Night Club, porque os voais eram sempre fluorescentes, então parecia uma coisa assim com essa visualidade noturna, mas na verdade as imagens, elas são essas que fazem parte do meu universo, com bordas arredondadas. Essa aqui não tem nenhum tecido, ela tem pessoas nuas, como novos tipos de casais, de trisais, e essa liberdade que chegou para nós aqui no século XXI, de fazermos o que quisermos com os nossos corpos, né? Ou pelo menos tentarmos. E para o Auroras, espaço do qual eu faço parte do conselho e discutindo maneiras de conseguir um apoio, eu fiz uma edição de 40 dessas gravuras aqui, gravuras com colagem, que se chama 3. 3 porque são 3 partes que se fundem, essas partes também todas arredondadas, e a colagem, no caso, acontece na bordinha e aqui no voal. Então tem
com um meio vermelho, com meio rosa, tem também azul e amarelo, e dá uma ideia assim de que a pessoa pode escolher o que ela acha mais legal. E em muitas delas tá esse acabamento, que é o acabamento da peça de tecido, que acaba numa franjinha. Então eu fui cortando e colando aqui. E você também pode ver na imagem da aquarela que serviu de ensaio para eu chegar nessa gravura, que é a bordinha, no caso xadrezinha de vermelho e branco, que eu achei que é interessante, assim, como, não sei, como um acabamento, uma mudança de assunto, né? Eu gosto desse buraquinho também, parece um coraçãozinho da colagem. E aqui são 5 pedras, que é a pedra do laranja, o fundo rosa, o amarelo, o azul escuro, o turquesa sobrepostos. E esse é o assunto. E cada pessoa enxerga uma coisa e essa é a parte melhor. A gente já mostrou a gravura lá no Auroras, na biblioteca, durante a exposição do Tiago Tebé e da Ana Clara Tito, do grupo Trovoa, lá do Rio, que está uma exposição super bacana. Mas a ideia com relação ao Auroras é poder estar oferecendo múltiplos de meus, mas também dos outros artistas que fazem parte do conselho, ou outros ainda, como um meio de angariar fundos para manter esse espaço que é tão bacana e que dá oportunidade para muitos artistas do Brasil e do mundo, diga-se de passagem, que o Ricardo acaba trazendo para o espaço, né? E é isso, espero que as pessoas gostem e que isso possa ter uma continuidade.